Acho que vai receber uma mensagem. Já recebi. Tá? Ok, obrigada. Olá, obrigado por estarem aqui a assistir a esta conversa com a Ângela, vai ser muito interessante e vai na sequência deste programa que eu acabei de lançar, que se chama Voltar. Voltar significa reconectar com nós próprios. E porquê que eu hoje, antes de mais, o meu nome é Ricardina e eu sou a fundadora do Empowering Minds Coaching e, como disse, portanto, estou a desenvolver esse e lancei agora brevemente, ou lancei brevemente, não, já lancei o programa Voltar. E é nessa sequência que eu convidei a Ângela. A Ângela, nós encontramos-nos este ano, conhecemos-nos este ano, e em conversa ela mencionou que tinha feito, portanto, o trabalho com o espelho, exatamente, segundo ou baseado, ela seguiu a metodologia de Louise Hay, que é também a metodologia que eu vou usar como base nesse mesmo programa, o Voltar. E, portanto, eu achei super interessante trazê-la cá e ela aceitou o convite para termos aqui uma conversa, ela também responder um pouco a umas determinadas questões e principalmente falar da sua experiência, desde como é que ela chegou aí, durante todo o processo, o que é que aconteceu e também, no final, quais são os benefícios que lhe trouxe para a sua vida, quer profissional, quer pessoal. E, portanto, agora eu vou falar um bocadinho então da Ângela. A Ângela trabalhou durante muitos anos e criou a sua própria empresa, na qual trabalhou durante 18 anos. E se estiver a dizer alguma coisa errada, Ângela, por favor, corrige-me. E que se dedicou desde sempre de coração e alma a essa empresa. Até que um dia, em 2021, durante a pandemia, tudo mudou. Eu agora pedia então à Ângela se pudesse fazer aqui uma breve para nos situar o que é que mudou, como é que era a Ângela antes, o que é que aconteceu então realmente em 2021 e o que é que, quem é a Ângela hoje. Assim, uma Muito breve bem, apresentação. Obrigada. ok. Obrigada, Ricardina. Primeiro, por me dares esta oportunidade de refletir sobre o que é que o trabalho com o espelho também trouxe de bom para a minha vida, porque às vezes fazemos as coisas e não fazemos uma reflexão assim tão estruturada, não é? Portanto, agradecer-te isso e, e depois agradecer à pandemia, realmente, porque me trouxe uma pausa na minha vida. E, portanto, como tu disseste muito bem, eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Aliás, eu sou uma pessoa muito ativa, sou uma pessoa que tem muita energia e desde pequenina sempre fui assim muito de rua, de correr, de inventar coisas, de fazer teatros, de fazer várias coisas em simultâneo. E a dada altura da minha vida convidaram-me uns colegas para fundarmos uma empresa, foi em 2004, uma empresa na área de sistemas de informação, no Porto. E começámos essa empresa foi crescendo, eu trabalhei lá durante 18 anos e em 2021 acabei por ter que fazer uma pausa um pouco forçada porque entrei em depressão. E portanto, a Ângela, que era uma rapariga assim divertida, alegre, não sabia o que era uma depressão, típica pessoa que carrega o mundo às costas, trata de tudo e de todos. Eu, nessa altura, era diretora de recursos humanos na empresa e sou cuidadora do meu pai, eu era cuidadora do meu pai desde 2014. Tenho uma filha de 12 anos e outra que fez 4, mesmo no dia antes do funeral do meu pai, portanto foi tudo assim uma semana de grandes emoções, agora em novembro, e essa menina de 4 anos nasceu quando eu tinha 44, portanto é sempre aquela força de levar coisas para a frente e fazer coisas. E em 2021, não sei se por vir para casa, se por ser esta Ângela que sempre empurrou as coisas com a barriga e nunca parou muito tempo para refletir sobre si própria, sobre o que se passava, sobre
Eu sou uma pessoa mais voltada, com a atenção mais voltada para o exterior do que para o interior, naturalmente. E agora, sabendo disso, tenho feito um percurso de autoconhecimento, sabendo disso, tenho as minhas rotinas para me equilibrar, mas nessa altura não tinha, não sabia, não fazia. E, e era uma pessoa que achava que conseguia resolver tudo e trabalhar as horas todas que o dia tivesse, e mais a noite, ainda ter a família. E a dada altura o meu pai ficou doente, primeiro a minha mãe, depois o meu pai, portanto foi assim um mês em que foi intenso, foi um mês intenso, que foi o mês de fevereiro de 2021. E eu, a partir dessa altura, no final de fevereiro, comecei a ficar muito irritada com tudo, a responder muito mal ao meu marido, a não ter paciência nenhuma para as minhas filhas. E houve um dia que fiz uma coisa que nem parecia eu peguei numa jarra de vidro, porque a minha filha mais pequena estava a fazer uma birra, e atirei a jarra à parede. Portanto, a jarra partiu-se em frente à miúda, não é? Portanto, eu aí caiu-me uma ficha e percebi que não estava bem. E fui à médica, fui à minha médica de família. Antes disso, falei com uma amiga que tinha passado por uma depressão e ela deu-me muitos conselhos e aconselhou-me também a consultar uma terapeuta de Reiki. E eu comecei a fazer algum trabalho com essa terapeuta de Reiki, mas percebi que tinha que parar e, portanto, tive que ir falar com a médica de família e entrar de baixa. Pronto, e comecei aí, em março, abril, por aí, comecei a fazer um percurso de cura, de curar a minha vida, de me curar a mim própria. Portanto, essa terapeuta de Reiki foi até a primeira pessoa a falar-me na Louise Hay, que eu nunca tinha ouvido falar na Louise Hay, não é? Isto é tudo relativamente novo para mim, há 2 anos, mais ou menos, que eu estou neste percurso. E portanto, fiz várias coisas ao longo deste tempo e uma delas foi o curso do trabalho com espelho, que foi, das várias coisas que eu fiz, foi uma daquelas que mais me marcou, ok? Marcou-me pela sua simplicidade barra eficiência. Ok. Isto é, de ser das coisas mais simples que já fiz, menos complicadas, mais fáceis, é uma rotina que não é muito intensa, não exige muito tempo, mas relativamente à qual eu comecei a ver resultados muito rapidamente. E claro que os resultados, não é? A própria Louise Hay faz-nos imaginar, não sei se tens experiência de trabalhar com a terra, eu tenho umas origens, a minha infância foi toda passada no Sim, campo, sim. na terra, os meus avós eram agricultores e, portanto, eles ensinaram-me a cultivar, a apanhar, a montar, a acender o lume, a mungir as vacas, portanto, tudo isso está dentro de mim. E adorei quando a Louise Hay nos dizia, eu a dada altura também li um livro dela que a minha mãe me ofereceu, antes de fazer o curso, por acaso, pode curar a sua vida. E ela tem lá uma passagem muito gira que pronto, se alguém aqui já semeou um tomateiro, não é? Com uma semente pequenina, quem é que, olhando para aquela semente, acredita que aquilo se vai transformar numa planta que pode dar até dezenas ou às vezes centenas de pequenos tomatinhos cereja, não é? E um agricultor ou alguém que está a fazer crescer uma planta, olha para a planta e vê o primeiro tomate aparecer e não fica triste nem fica desapontado, dizendo: um tomate, isto não chega, isto não é o que eu estava à espera. Não, pelo contrário, diz: primeiro tomate, fica alegre, vê aquela bolinha vermelha, pensa que é um milagre, que é uma maravilha, como é que aquelas célulazinhas se multiplicaram todas para fazer aquele tomatinho tão bonito. E, pelo menos no meu caso, tenho até um certo
pudor em apanhar o primeiro tomate, não é? Gosto de o deixar ali na árvore mais tempo até aparecerem outros. E o trabalho da Louise Hay é um pouco assim, ou seja, vai-nos trazendo consciência sobre várias coisas, uma de cada vez, e quando nós depois no dia a dia nos deparamos com algo que não era normal em nós, ficamos felizes, ou pelo menos eu ficava feliz. Eu sou uma pessoa, como tenho esta energia toda, também tenho uma energia de raiva muito forte, que me leva a fazer as coisas, que me leva a agir, às vezes de maneira impulsiva, mas sempre rápida. Eu quero as coisas todas muito rápidas. E às vezes é difícil lidar com a frustração que vem daí. Pois. E o trabalho da Louise Hay também me trouxe Cultivar essa a consciência, não é? pois, De cultivar saber a parar, paciência. apreciar, de saber estar grata por uma série de coisas, Uhum. principalmente essas pequenas vitórias, os pequenos tomatinhos de cereja que vão aparecendo e que nós vamos estando atentos, não é? Portanto, a Ângela do depois é uma Ângela que ficou, eu acho que o sentimento que melhor traduz aquilo que eu senti, e sentir é uma coisa diferente de falar, ok? De dizer, de assistir à teoria, é o sentimento de estar em paz, Pois. o sentimento de estar em paz, de estar conectada a um todo, não estar sozinha nunca, mesmo que esteja só eu, não é? E a Ângela, depois disso, creio que é isso, é uma Ângela que está em paz consigo própria, em primeiro lugar. Deixa eu só aguardar aqui que vou ligar a luz só um bocadinho. Ok. Vai desculpar. Assim está melhor daqui a pouco. Não. E eu tenho uma pergunta antes de. E como é que foi como é que o desafio de tu uma pessoa que só olhava basicamente para o exterior, certo? De repente vê-se, começa a olhar para dentro. Como é que foi esse. Foi fácil esse desafio, essa Não, confrontação? foi, Qual é? no início foi um caminho de muita dor, ok? Porque eu não sabia bem, não é? Não sabia bem por onde agarrar. Eu fiz várias coisas, eu, por exemplo, visitei todos os sítios da minha infância. Eu levei a minha filha mais velha, visitámos tudo, a casa, a escola, os vizinhos que eu tinha na altura. Tive necessidade de me sentar e ter muitas conversas com a minha mãe e com o meu pai para compreender, e com as minhas irmãs também foram peças importantes. Tive necessidade de ver com outros olhos e com outra lente determinados acontecimentos da minha infância. E na altura estava tudo debaixo de uma grande nuvem negra, naquele início. E era tudo mau, e era tudo feio. E hoje em dia, quando olho para trás e penso que realmente fui bastante abençoada, quer com o pai, quer com a mãe, quer com até nas dores, nos problemas, pronto, houve aqui muita ressignificação nessa altura, mas a altura em que estamos a ressignificar as coisas, se tivermos a vontade e a coragem de o fazer, é uma altura de dor, ok? Temos que passar por elas. Percebi isso, que não havia assim muita volta a dar. E olhar para dentro, eu nem sabia bem como é que se fazia isso, não é? Eu não tinha nenhuma ferramenta, não tinha nada, mas comecei a andar devagarinho, comecei a rodear-me de pessoas que me ajudaram. Isso foi fundamental, a rede que eu tive, portanto, desde ter uma pessoa que, que é uma terapeuta física, digamos assim, portanto, é uma fisioterapeuta que me fazia massagens para me relaxar,
que me dava alguns conselhos sobre posturas, etc. Eu tinha muitos problemas musculoesqueléticos de trabalhar muitas horas ao computador, estar muito tempo sentada, pronto, muito sedentarismo. Fui buscar também uma PT, uma personal trainer, para me obrigar a sair do sedentarismo e a ganhar outros hábitos e a mexer o corpo, o movimento. O corpo é feito para o movimento, não é? Não é para estar parado. Esta minha terapeuta de Reiki foi muito importante também, não só pelo Reiki, mas porque ela fazia todo um trabalho de, digamos, quase psicologia, não é? Mas uma psicologia espiritual, pronto, que era uma peça importante também, que eu fiz aqui um caminho, eu não era ateia, não é? Mas desliguei-me bastante dessa componente espiritual ao longo da vida. Desliguei-me completamente, digamos Sim. assim. E esta terapeuta ajudou-me a reconectar-me com isso. E também a minha psicóloga, que tive a sorte de apanhar uma pessoa bastante eclética, digamos assim, que não só fazia a parte da psicologia, como me deu um curso de mindfulness, receitou-me florais de Bach. Na altura eu não sabia o que era, mas confiava nela. Ela disse: toma isto vai-te fazer bem. Sempre arquei com muitos sentimentos de culpa ao longo da vida, e ela ajudou-me não só com as sessões, mas também com os próprios florais. Foi o meu primeiro contacto com os florais de Bach. E pronto, e foi assim, fui-me rodeando. Depois havia as pessoas da minha família que me ajudaram muito, o meu marido, a minha filha mais velha, a quem eu também pedi ajuda e expliquei as coisas, e a minha mãe e o meu pai, embora eu, a minha mãe e ao meu pai, não tenha tido a coragem de lhes dizer que estava deprimida até algum tempo depois. Pronto, quando achei que já estava um bocadinho mais estável, foi quando lhes disse. Pois, porque Mas estas pessoas ajudaram-me a fazer pois, isso, a dar-me as ferramentas, as meditações, primeiro guiadas, depois sozinha. A Isabel, que é uma amiga que eu tenho, que me ajudou muito. Pronto, e quanto mais falava, pois era aí que também estávamos a chegar. Quanto mais falava da depressão, melhor me sentia, mais liberta. mais liberta, e descobri que havia muito, as pessoas falavam pouco da doença, as pessoas falavam pouco, até escondiam, não é? Eu descobri nessa altura que tinha pessoas muito próximas, como a minha irmã e a minha cunhada, por exemplo, que estavam doentes e eu nunca tinha sabido. Coisas assim, tão simples como essa. Portanto, aí decidi que também, quanto mais falasse, melhor me sentia. Então comecei a falar mais, comecei a estar mais atenta à forma como me sentia, não é? Esse caminho de olhar para dentro. O mindfulness ajudou bastante nisso. Ajudou bastante nesse estar atento àquilo que sentimos. Viver o E momento, né? é, Conectar com o agora. sim, estar presente. Estar presente, essa é uma lição muito importante da, da própria Louise Hay, não é? Que fez-me aqui muita diferença. E eu passei agora recentemente pela morte do meu pai, e aquela parte em que portanto, meu pai tinha alguns problemas de saúde e nunca deixou de fumar até ao fim da vida dele. E eu criticava muito, e às vezes assim até de uma maneira agressiva. E depois de fazer o curso, e até um bocadinho antes, quando li o livro, achei que realmente eu não tinha nada que o criticar. A vida era dele e eu era a filha dele, portanto eu nunca poderia. Ele saberia bem melhor do que eu o que é que queria para a vida dele, e eu deixei de o criticar e comecei a acarinhar mais. E estou muito, muito grata por ter feito isso com alguns meses anteriores à sua morte. E quando eu tenho feito a minha luta através de um diário, e uma das coisas dos raciocínios que tenho lá, os sentimentos, é
é esta gratidão, porque o facto de não estar sempre a criticar permitiu-me aproveitar o momento com ele, aproveitar para acarinhar, para amar e para aprender, porque ele era uma pessoa que tinha muito para ensinar. E no momento em que eu me punha a criticar, claro, qual é a pessoa que gosta de estar perto de outra que está sempre a ralhar, não é? Que é uma coisa que a Louise Hay diz muito no curso, relativamente à criança interior. E já lá vamos, mas para terminar esta parte do meu pai, e depois a grande conclusão que eu tenho no meu diário é, espera aí, se isto é verdade com o meu pai, então também é verdade comigo. Se eu passar a minha vida a ralhar comigo, a culpar-me, a denegrir-me, a chamar-me nomes, a não ser compassiva comigo, a não falar em amor comigo, então isso significa que eu vou chegar ao fim da minha vida e não aproveitei o momento presente, não aproveitei para me acarinhar, não aproveitei para aprender aquilo que devia ter aprendido, não aproveitei as oportunidades que foram colocadas no meu caminho, porque estava preocupada em bater-me com o meu próprio chicote. E, Masoquista, não é? e sabes quando a gente lê uma coisa ou aprende uma coisa, também liguei agora à luz, está a ficar escuro, mas de repente, em vez de ser uma coisa que lemos ou que ouvimos, é uma coisa que sentimos mesmo, que percebemos, pá, que tem que ser assim. E foi o que me aconteceu, sabes? Foi o que me aconteceu. A Luís Rei ajudou-me a preparar para isso e foi de tal maneira que eu ainda no outro dia dei este exemplo a uma pessoa que nos deu uma formação sobre perfis comportamentais e como é que nos podemos relacionar melhor com cada um dos perfis e comunicar melhor. E essa formação ajudou-me também a perceber muitos dos problemas de comunicação que eu fui tendo com o meu pai. Ajudou-me a perceber o perfil dele e o meu, pronto. Sem culpa, atenção, sem me castigar, ajudou-me a compreender. E durante o curso eu tinha colocado uma questão ao Sérgio, porque havia lá uns indicadores de autoestima e de positividade. E havia outro ainda de flexibilidade, pronto. Mas esses dois eu tinha um, assim, numa pontuação muito alta, que era o da positividade, e o da autoestima estava no nível 1, porque aquilo ia de 0 a 1. Ou seja, estava no máximo que podia estar. E eu perguntei isso ao Sérgio, Sérgio, é normal, quer dizer, e ele, também, olha, pode depender do contexto, do momento em que a pessoa está, daquilo que está a viver. Eu disse, Sérgio, eu fiz isto no dia a seguir ao funeral do meu pai. E, portanto, eu não tenho melhor maneira de dizer às pessoas quão forte é o curso do que este indicador. Este indicador, que no dia a seguir ao funeral do meu pai, eu fiz um teste comportamental em que o indicador de positividade e autoestima estava nos seus níveis máximos. E posso dizer outra coisa que se calhar parece um paradoxo, mas no dia a seguir ao funeral do meu pai, eu estava cheia de alegria, porque o dia do funeral do meu pai foi um dia em que eu consegui fazer a despedida que eu queria fazer, em que houve muitos momentos bonitos que eu partilhei com as minhas irmãs e com os irmãos do meu pai, e em que algumas respostas que eu não tinha relativamente aos contornos da morte do meu pai me chegaram pela voz e pela presença de uma pessoa que me era absolutamente estranha e que me veio contar como é que tinham sido os últimos momentos do meu pai, que eu não pude estar cá, e isso custou-me muito, porque meu pai vive aqui mesmo ao meu lado, vivia aqui mesmo ao meu lado, e então isso trouxe-me um sentimento no dia seguinte de alegria e paz. E eu acho que não hão de ser muitas pessoas que no dia a seguir ao funeral de alguém que é assim tão próximo como um pai, porque pai há só um, não é? Que possam dizer isto, que tenham sentimentos de alegria, de paz
e indicadores de positividade e autoestima no máximo. Quer dizer, que outros milagres é que eu posso pedir, não é? Certo. De facto, é o teu trabalho, não é? Essa dedicação que tu deste a ti própria, que te, de certa forma, eu digo que este trabalho ajuda a criar fundações fortes. Para construir uma casa, nós precisamos de fundações fortes. E a maior parte de nós tem bonitos, uma bonita estrutura, mas alicerçada, muitas das vezes, ou a maior parte das vezes, em fundações muito fracas, pouco sólidas. E a autoestima e o amor próprio são das pedras basilares e na sustentação de uma boa estrutura. Sim. E, de certa forma, então, este trabalho todo que tu tens vindo a fazer vem nesse sentido, realmente a trabalhar as tuas fundações que para ser o que te, de certa forma te deu capacidade para lidar com esta situação, não é? O falecimento do teu pai, que abala qualquer estrutura, mas tu já estavas bastante, como é que dizer, com essas bases fortemente trabalhadas que te ajudaram a superar isso, certo? Sim, 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 sim. Portanto, Sim, e a Luís Rei faz muito isso que tu estás a dizer, trabalha muito a base, não é? Trabalha muito. Lá está, era tão fácil para mim ter caído numa situação de culpa, nesta situação, porque eu era a cuidadora do meu pai, não estive com ele na última semana, nenhum dia, não consegui falar com ele, portanto, ele morreu num domingo, eu desde terça que não consegui falar com ele. Tão fácil cair na culpa, percebes? Mas não, não caí. E isso foi uma vitória tão grande. Para quem me conhece, e acho que neste momento a pessoa que me conhece melhor sou eu, de antes não, mas agora sim, mas eu sou a Miss Culpa. Eu era a Miss Culpa. E com esta situação do meu pai percebi que dei a volta a essa situação, sabes? E isso para mim trouxe-me poder, uma não é? gratidão, muito poder e também aquela sensação de que nós achamos sempre que não merecemos estar tão bem, sabes? E a Louise Hay também trabalha isso, Sim, essa questão de merecermos, de, certo, certo. Um merecimento é, muito importante, é verdade. é Se nós, isso. diz. E eu, aliás, em relação ao curso, eu não sei se queres que explique também, portanto, a minha terapeuta de Reiki falou-me No curso. na Louise Hay, a minha mãe Sim. ofereceu-me um livro e depois, a dada altura, há uma organização norte-americana que eu sigo que disponibilizou durante 21 dias o curso. Disponibilizou de graça, não é? Portanto, para quem quisesse, mas nós tínhamos sempre que fazer aquilo em, imagina, 48 horas, Pois, senão não podíamos. E foi por isso também que eu decidi fazê-lo, já tinha ouvido falar, gostei muito do livro, decidi fazê-lo e, e pensei assim, ai meu Deus, 21 dias, será que eu vou estar capaz de cumprir este compromisso comigo própria? E comecei a fazer, e o curso é muito, muito, muito simples. Ou seja, nós, para as pessoas perceberem também, o que tínhamos que fazer era, durante a manhã, havia uma introdução, não é? Um contexto à lição do dia, e logo a seguir indicações para o trabalho com espelho. Portanto, tínhamos que fazer, não ficar só pelo contexto teórico, não é? Tínhamos que ir para o espelho e fazer o trabalho. Ter se calhar agora já nem lhe chamaria a coragem, porque na altura parecia uma coisa, mas nós somos muito sérios, principalmente os portugueses, não é? Levamos tudo muito a sério. E se nós brincarmos um bocadinho, as coisas que às vezes são mais simples, não levarmos tudo tão demasiado a sério, mas na altura, para mim, era uma coisa muito séria, e, portanto, eu fazia aquilo exatamente como eles diziam,
e aquilo ocupava-me de manhã uns 5 minutos. Ok. E ao fim do dia enviavam um pensamento do coração e uma meditação, mas uma meditação curtinha, às vezes era uma coisa de 2 minutos, outra vez era uma coisa de 5 minutos, mas nunca passava entre os 5 e os 10 minutos. Essas duas pequenas lições eram vídeos, não é? Eram trabalhos em vídeo, e lembro-me que comecei quando fui de férias, e portanto pensei, ainda por cima, Ângela Santos, vais fazer isto de férias, não vai dar jeito nenhum, não é? Andar em viagem com as miúdas, com as malas, não sei o quê. Pronto, e lembro-me de estar a fazer uma das lições num aeroporto qualquer, já não me lembro qual, e então a lição era sobre conseguirmos respirar pelo peito e enviar amor para todas as pessoas que estavam à nossa frente, depois para todas as pessoas que estavam à nossa direita, depois para todas as pessoas que estavam à nossa esquerda, quem estava atrás, e portanto eu estava no aeroporto, sentada na cadeira à espera, com os fones, e um aeroporto movimentado, e eu de repente comecei a fazer aquele exercício e comecei a olhar para as pessoas e a pensar, será que eles sentem? Será que eles estão a sentir? É porque eu estou a sentir. Eu estou a sentir a diferença em mim por estar a fazer este exercício, ainda por cima num lugar público e tão com uma densidade energética tão forte como é um aeroporto, não é? Quem costuma andar em aeroportos sabe que a pessoa fica cansada, Sim, não sim. cruzam-se muitas energias, são sítios com pouca luz natural, não é? Com sujos até, muitas vezes, com muitos focos de atenção e, portanto, como dizem os chineses, a nossa energia segue o nosso olhar. E o nosso olhar, quando tem muitos pontos de distração, rouba-nos toda a energia, não é? Nos centros comerciais, nos aeroportos. E Curioso. portanto, eu de repente estava ali no aeroporto, estava cansada já, estava sentada e de repente comecei a fazer aquele exercício e parecia que aquilo que eu emitia voltava para mim em dobro e a minha energia começou a restabelecer-se. Eu comecei a ficar tranquila, e comecei a ficar relaxada e comecei a não me sentir cansada e foi muito bonito. Então pensei assim: epá, estás a ver? Olha que bom que resolveste fazer isto de férias. Estavas aí com medo que não ias ter tempo e não sei o quê, e afinal aquilo ajudou muito em muitas situações. E pronto, e foi muito bom. Então, quer dizer, uns exercícios simples e, como ela diz, e como eu acho também, bastante poderosos. Muito fácil, qualquer pessoa pode fazer, certo? Até Qualquer mesmo, pessoa pode fazer, sem dúvida, desde que a pessoa tenha decidido que vai fazer, que vai experimentar. pelo menos isso, abertura para experimentar, não é? É Ainda isso mais, mesmo. ainda mais tu disseste que tiveste a oportunidade de fazer no decurso era grátis, de certa forma, certo? Sim, sim, E é curioso é que quantas coisas grátis existem aí tão boas e é tão pouca gente a tirar proveito sim, de coisas que estás a ver, uma coisa simples, sim, sim, prática, sim, grátis sim. e com tanto impacto. Porque temos que ser disciplinados quando estamos sozinhos, sabes? E a questão do ser grátis às vezes leva as pessoas a pensarem que tem pouco valor ou que não tem valor, não é? Mas eu gostei tanto, já agora queria dizer isto, que depois comprei o curso, porque depois podíamos comprá-lo e ficar com acesso a ele para sempre, não é? Eu gostei tanto que comprei o curso e agora já o fiz 2 vezes e meia volta vou fazer uma, duas, três lições, aquelas que me apetece e adoro ouvir, adoro recordar, adoro voltar a fazer. Pedi à minha filha andava, tenho uma filha de 12 anos que andava com muitos medos. Nós passámos aí por uma situação e ela, cada vez que lhe doía a cabeça, achava que era um tumor, cada vez que fazia um corte, achava que aquilo ia infectar e ia morrer de septicémia, cada vez que lhe doía a barriga, era o apêndice a rebentar e a mãe, vou morrer, e ela andava nesta vida.
E eu às tantas disse-lhe, olha, vamos fazer duas coisas, filha, antes de irmos ao médico ou ao psicólogo, vamos fazer duas coisas. Vais fazer este curso. Expliquei-lhe como é que o curso se fazia e vais tomar aqui 3 florais de Bach, pronto, que eu lhe receitei, porque eu também fiz um curso de terapeuta educacional onde aprendemos algumas, portanto, depois disto tudo, não é? Fiz um curso e nesse curso também tive que fazer um trabalho sobre a Louise Hay e também tivemos que aprender a parte dos florais de Bach e, portanto, eu receitei-lhe os florais e a Louise Hay. E ela hoje em dia, ainda ontem estava-lhe a perguntar se ela ainda pensa essas coisas, se tem medo da vida, das doenças. Ela disse, não, mãe, tudo bem, não vejo que está tudo bem. E eu fiquei tão feliz por ela, não é? Ter ultrapassado Pela transformação, sim, sim. por coisas Isso simples. qualquer pessoa pode fazer, efetivamente. Agora, tu, como sendo uma mulher de negócios, não é? Que Uhum, durante 18 anos estiveste à frente de uma empresa, não é? uhum, Hum, de que forma é que tu achas de que, ou o que é que tu farias se, que conselhos é que tu darias, por exemplo, da aplicação ou deste tipo de trabalho, tipo mesmo o do Louise Hay, uhum. nos empresários? Porque os empresários também, hoje em dia, estão cheios de medo, vivem cheios de medo de tudo e mais Sim, alguma coisa. E o medo, como nós falamos há bocado, é o maior inibidor. uhum, Inibidor. E, e mata qualquer ideia, sim, de qualquer projeto. E eu vejo que um trabalho destes pode perfeitamente vir, e volta à questão das fundações, realmente ajudar a alicerçar, tornar mais sólidas as fundações. Mas eu gostava de saber, tu como na área, na área empresarial, de que forma é que tu poderias, de que forma é que tu achas que isso poderia beneficiar e como é que poderia eventualmente ser feito na prática? Eu gostava uhum. da tua sugestão. Ok. Então, ser feito na prática, E, primeiro sim, a pessoa tem que decidir fazê-lo, não é? Comprometer-se com isso e dedicar alguns minutos por dia, não é preciso muito mais, a fazer isso com consciência, porque depois, ao fim de alguns dias, o que me aconteceu a mim, ok? Não sei se é o que acontece a toda a gente, é que eu já fazia o trabalho com o espelho de forma natural, ou seja, primeiro fazia muitas vezes mesmo sem ter espelho, a questão de ainda hoje me aconteceu isso, eu de manhã vou só dar este exemplo, de uma maneira muito prática, como é que nos pode ajudar. E eu, quando acordei de manhã, eu tinha uma infinidade de tarefas para fazer, muitas coisas. Umas tinham a ver com a história do meu pai, outras tinham a ver com questões práticas das minhas filhas, hum, outras tinham a ver com uma consulta que eu tinha. Portanto, eu andei a correr, pensar que andar a correr toda a manhã. Depois pensei assim, pá, estou desequilibrada, estou estressada, não me estou a sentir bem. E então fiz uma coisa muito simples. Fui até ao espelho e disse: hoje eu vou ter tempo suficiente para fazer as coisas que são importantes. Eu hoje vou ter tempo suficiente para fazer as coisas que são importantes. E fui dizendo aquilo, disse 5, 6 vezes, e aquilo começou-me a acalmar. Comecei a ter alguma clareza sobre quais seriam as coisas que não eram assim tão importantes, que eu não teria que fazer mesmo hoje, não é? E fui para a rua. E o que aconteceu foi que as coisas se encaixaram, não pela ordem que eu tinha planeado. Isso é outra coisa que o trabalho da Luís Rei nos ajuda, principalmente a quem for eh, um pouco como eu, que era muito perfeccionista, muito controladora. E as coisas tinham que acontecer por aquela ordem, daquela maneira, como eu tinha planeado.
ou eu ficava muito frustrado. E o que aconteceu foi que eu só tive que decidir qual era a primeira coisa que eu ia fazer. E a partir daí elas começaram-se a encaixar. Ou porque reparei que estava perto de outra, não tinha pensado que era tão perto, e então fui fazer a seguinte. Depois veio uma grande chuvada e eu tive que ficar um bocadinho à espera, e nesse bocadinho pude resolver por telefone a terceira coisa que eu achava que tinha que ir ao sítio, mas resolvi ligar e aquilo resolveu-se. E então foi assim, foi amanhã, foi assim, foi fluindo e eu resolvi tudo. E agora perdi-me, voltando à questão dos empresários. Pronto. Sim, E e não portanto, está tudo. por um lado, isto do dia a dia, que é tão simples nós transformarmos aquilo que nos está a estressar em algo que nós podemos pensar de forma mais positiva. Por outro lado, não nos requer muito tempo por dia. Portanto, começar requer disciplina e requer algum tempo por dia, mas não é muito. Eu creio que com 10 minutos por dia, 10, 15 minutos, podem ser repartidos entre a manhã e a noite, que nós conseguimos perfeitamente fazer o trabalho. Agora, temos que o fazer, não basta ler ou ouvir, temos que o fazer, temos que ir para a frente do espelho, temos que falar alto. Eu arranjei, vou ver se consigo mostrar, uma fotografia de quando eu era pequenina. Eu sou Sim, sim. esta, sou Tá esta, bem, sim. porque a Louise Hay faz-nos trabalhar muito a criança interior, então a dada altura, durante o curso, nós devemos colocar uma fotografia de quando éramos pequeninas na casa de banho. Quando estivermos a ralhar connosco, porque fiz isto mal, disse isto mal, fui isto, fui aquilo, olhar para a criança e perceber qual seria a criança que haveria de gostar de viver connosco se nós estivéssemos sempre a ralhar com ela. E o problema da nossa é que não pode fugir para lado nenhum, tem que aturar, não é? E, portanto, começamos a ter, isso foi algo que eu notei muito, uma melhoria de relação com a criança interior. Isso foi para mim, eu pensar nisso, pensar na menina que eu era e que ela às vezes também quer coisas, não é? Está tudo bem, está tudo bem. E, e Reconhecê-la, não é? pronto, reconhecê-la, pronto. E agora, outra questão que eu acho que me teria feito muita diferença se eu voltasse atrás, eu agora estou a empreender, mas noutra área e já vai ser de maneira diferente, acho eu. Mas naquela altura na empresa, eh, nós andamos sempre a correr, a vida de empresário é muito a correr, andamos sempre a correr, é tão fácil perder o equilíbrio, é tão fácil resvalarmos para o medo e para aquilo que nos autolimita, é tão fácil. É tão mais fácil às vezes dar um berro para pôr as coisas como nós queremos, em vez de tentar compreender o que se está a passar, em vez de falarmos com os outros com alguma compaixão, compreendendo o seu ponto de vista. E se nós conseguimos fazer isso, aquilo que eu sinto é que em muitas situações houve coisas que aconteceram muito por força do meu trabalho, não é? Do meu drive para fazer as coisas, mas que se calhar tinham acontecido de uma maneira muito mais aquém e além se as outras pessoas estivessem tão envolvidas como eu estava. E para envolver as outras pessoas eu não posso ter medo, eu não me posso autolimitar, eu tenho que me aceitar, eu tenho que me amar para perceber que às vezes as pessoas dizem-nos coisas e não é para nos magoar, nós é que nos magoamos porque temos feridas, porque não nos aceitamos o suficiente, outras vezes não falamos, não expressamos a nossa opinião sobre determinado assunto, porque achamos que a nossa opinião não é tão boa como a de fulano tal. Outras vezes achamos, lá está, achamos que não merecemos as coisas. Numa situação muito óbvia, quando temos clientes, não sabemos impor os nossos limites, achamos aquela coisa de ai meu Deus, tenho medo, e se eu perco o cliente, e se eu isto, e se eu aquilo. E isso eu acho que tem tudo a ver com o amor próprio, eu acho que tem tudo a ver com nós termos confiança, segurança,
perder o perfeccionismo, a vontade de tentar coisas, às vezes de pedir ajuda, de pedir coisas, não é? Acharmos que nós é que temos que fazer tudo, nós é que somos os responsáveis por tudo. Isso não é amor próprio, não é. Saber pedir ajuda, do meu ponto de vista, e volto à questão do meu pai. O meu pai acabou por morrer sozinho e sem pedir ajuda, porque ele era capaz de estar sem dores, sem conseguir respirar, com muitas dores, perdão, e sem conseguir respirar, e não pedia ajuda. E, portanto, a minha conclusão no meu diário é pedir ajuda, saber pedir ajuda é uma das formas mais expressivas de amor próprio. E muitas vezes eu não sei se é por orgulho, se é por vergonha, se é por medo que nos achem fracos, ou se é por medo de que não estarmos sempre à altura daquilo que são as expectativas dos outros. E às vezes vivemos, enquanto empresários também, sempre a procurar cumprir expectativas, sempre a procurar estar à altura daquilo que os outros esperam de nós. E isso é extremamente cansativo, extremamente solitário. E o papel, eu eu passei por várias direções e achei sempre extremamente solitário, não é? Ao fim do dia vamos para casa sozinhos, não partilhar, não é assim, há determinadas coisas que não partilhamos, problemas que suportamos sozinhos, e a verdade é que não tem que ser assim. Tá. Não tem que ser extremamente solitário, não tem que ser extremamente cumpridor de expectativas, não tem que ser como nós, todas as crenças e ideias feitas que temos sobre isso. Não é? Não tem que ser assim. E a Luísa aí mostra-nos esse caminho, Mostra-nos um outro lado, não é? Da compaixão por nós próprios, de aceitar as coisas como elas são. Sim. E disso mesmo, pedir ajuda, e está tudo bem. E se ajuda, Contar com os outros, ouvir a opinião deles, saber que às vezes nos criticam por amor também, não é para nos magoar, e sabermos aceitar isso. E pedir ajuda é isso, e fazer a equipa é a força de um empresário, e às vezes também percebermos que podemos fazer muito mais coisas do que essa força que nós temos, não é? E que descobrimos com este tipo de cursos, e particularmente com este curso, descobrimos essa força, e assim que a descobrimos em nós, começamos também a conseguir vê-la nos outros. E isso é tão bom, porque a própria física quântica nos diz que o observador influencia o resultado daquilo que está a ser observado. E quando nós olhamos para as outras pessoas, não como ameaças, mas como ajuda e como alguém que nos pode fazer ir mais longe, essas pessoas transformam-se nisso. Desculpa, transformam-se nos aliados, não é? Sim, naquilo que nós estamos a ver. E às vezes o problema é que nós também não nos amamos o suficiente para conseguir amar os outros. Não vemos isso, não vemos as boas intenções, não vemos a força, não vemos as capacidades dos outros, não vemos como isso pode ser tão rico. E se nós não vemos, então não acontece. Olha, Tem muito que começar muito por bom nós. esse ponto, realmente é isso mesmo. É essa questão da física quântica. O poder é aquilo, naquilo que nós olhamos, ou vemos, ou nos concentramos, nós energizamos. Portanto, seja aí essa coisa boa, ou seja essa coisa má. Sim, sim. Portanto, convém realmente focalizarmos em coisas boas, no amor ao outro, acreditar no outro. Medo, não é? Perder o medo. Exatamente. Olha, já está na tua hora, tu tens que ir.
já está na minha hora. Sabes que a minha filha acabou por ficar, Ah, ficar é? adoentada hoje, Ah, está bem, pronto. Eu estava aqui e, preocupada contigo. e Não então queria. estou assim um bocadinho mais relaxada, Ah, está bem. mas pronto, agora é que vês se falta cobrir aí algum tópico, não sei. Era. Mas ainda bem que tu, porque eu estava aqui assim, ela tem que ir e aí tens. Ora bem, e então, isso. Ah, mas eu acho que já apontaste na parte dos pequenos e médios empresários, onde eu queria que Uhum, tocasse. sim, Ah, sim. só, A questão dos padrões também, se calhar, é importante na diz, nossa atividade profissional. Portanto, todos nós nascemos e vamos, nascemos não, mas depois aprendemos determinados padrões, não é? vamos Trazemos esses adquirindo. padrões e essas crenças para a nossa vida e não temos consciência deles. Portanto, isto foi uma grande diferença da Ângela antes, da Ângela do depois. Foi que eu comecei a ter consciência dos meus padrões, daquilo que eu fazia e, portanto, dos resultados que eu obtinha com esses padrões. E quando tomamos consciência, isso é o primeiro passo para podermos mudar alguma coisa. E quando podemos testar mudanças nos nossos comportamentos, nos nossos padrões, começamos a ter resultados diferentes. Portanto, isso pode ser importante também para os empresários. Se há alguma área da vida ou da empresa que não está a funcionar bem, convém começarmos a ter consciência dos nossos padrões, das nossas crenças e dos comportamentos que depois entram em loop, não é? E começarmos a fazer pequenos testes e ver se com isso conseguimos resultados diferentes. E a Louise Hay também nos Abre essa abre consciência os olhos para isso. para essa possibilidade. Se queremos resultados diferentes, temos que fazer ações diferentes. Não é, agora estamos a chegar outra vez ao final do ano, não é? O momento das pessoas fazerem, O balanço, não é? estabelecer, como? O balanço. Sim, estabelecer objetivos para o próximo ano. Então querem fazer, estabelecer objetivos. Mas é fácil estabelecer objetivos. Agora, uma coisa é certa, é se nós, para o próximo ano, vamos continuar, queremos um determinado objetivo, mas não vamos mudar nenhum dos nossos comportamentos, a nossa consciência, não nos vamos desenvolver de nenhuma forma. Quer dizer, vamos manter-nos as nossas rotinas exatamente iguais e esperemos que por magia os resultados venham a ser diferentes, mas isso não acontece, é isso como tu disseste. Temos que Uhum. tomar essa consciência de que Sim. o que é necessário mudar. O que é que estará aqui a impedir-me? Se os E essa é que é a resultados. tal força, percebes? Essa é que é a tal força. A força que temos dentro de nós é que sim, podemos tomar consciência e sim, a seguir podemos mudar e sim, podemos ter resultados diferentes a partir do momento em que mudamos também as nossas crenças, os nossos comportamentos, aquilo que pensamos, aquilo que dizemos. Sim, os resultados são diferentes. E essa força, quando dizem, a nossa mente tem um poder, tem efetivamente, porque nós, quando começamos a ver o mundo de outra maneira e a achar que também merecemos ter outro tipo de coisas, mas não é só achar, é sentir, é acreditar nisso, para não nos autossabotarmos, não é? Se for só uma coisa que a gente diz e não acreditarmos verdadeiramente, vão acontecendo coisas que nos. Pá, e às vezes dizendo assim, pá, aconteceu-me isto, que azar. Certo, até pode ser um azar, mas a verdade é que muitas vezes somos nós que nos sabotamos a nós próprios, É, seja por procrastinação, seja pelos tais padrões de comportamento, e, hum, e a verdade é que esse é o poder, é que está dentro de nós, ele vem de dentro para fora, mas para isso temos que ter uma consciência muito grande acerca de quem somos, não é? Quem somos, aceitarmos. Ok, eu sou assim, muitas coisas têm a ver com a nossa mecânica, a forma como fomos desenhados, não é? Os nossos circuitos energéticos, que contam tanto como se calhar outros.
E o Human Design, por exemplo, explica-nos um bocadinho isso, quais são os nossos padrões ou perfis energéticos. E nós irmos buscando informação para nos conhecermos a nós próprios, isso também nos traz muita tranquilidade e muita compreensão sobre as coisas e muita força para podermos mudar alguma coisa e trabalhar alguma coisa, não é? Digamos que tudo, dizem e é verdade, tudo começa daqui, não é? Do nosso, de autodescobrirmos e, como tu disseste, depois acreditar nas coisas. Mas acreditar não é acreditar só dizer eu acredito, não. É o sentimento ali. É mudar as nossas crenças, exatamente. E mudar também, porque muitas são criadas, aí está. Eu li há uns tempos que a maior parte das nós somos o produto, não é? Do meio onde nós vivemos, da família, e depois, quer dizer, se nós nunca realmente Não fizeste nada de novo, não é? Não vai, saíste. vai ser uma réplica, é uma réplica, basicamente. Uhum. Agora, como tu disseste, e é isso importante, o porquê de nós olharmos, pararmos um bocadinho e olharmos para nós, que é para nós ganharmos essa consciência e realmente vermos que pode ser diferente. Se eu não estou a gostar da minha vida, dos meus resultados, eu posso alterar isso. Eu não estou condenada a esse. Sim. O meu passado não pode, não deve ser, ou seja, o meu passado não é reflexo para o meu. É isso, não vai ser repetido no meu futuro. Condicionar, não é? Condicionar, Não, talvez essa não é uma palavra mesmo. profecia, não é? Não, não vivemos. Exatamente. E nós estamos, um dos condicionamentos que se assiste muito é mesmo isso. Tu eras assim, ou olha para os resultados que tu obtiveste até à data. Portanto, imaginemos, o teu futuro vai ser muito, muito semelhante, mas não tem que ser assim. Mas, Não. mas isso requer trabalho também, não é? Sim, claro, 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 E esse claro que trabalho requer. começa. E compromisso, trabalho e compromisso, principalmente connosco próprios, não é? Porque também se nós combinarmos algo connosco próprios e sistematicamente não cumprirmos, isso também depois faz com que determinados mecanismos no nosso cérebro entrem em ação e digam, pá, mais uma coisa não vais fazer, obviamente. E, portanto, Sim, sim. há resistência, há procrastinação, não é? Essas coisas todas. Falhei, sentimentos de culpa, frustração, não, amanhã é que vai ser. Pronto, e a questão do compromisso é nós sermos capazes de fazer a coisa, mesmo que não nos apeteça nada e existam outras 50 para pôr à frente dessa, mas é entrarmos no jogo do eu sou mais importante do que tudo o resto. E essa é que é a coisa, só quando eu bati lá no fundo, quer em termos, não foi só a depressão, porque com a depressão vieram muitos problemas físicos, muitas situações que me custaram ultrapassar, de doenças, etc. E então isso fez-me perceber que eu tinha que me pôr em primeiro lugar. Ora, pôr-me em primeiro lugar é só isso, é simples, não é? É pôr-me em primeiro lugar. Ai, mas tem que fazer isto e tem que ir ali, aquele e o outro e não sei. Não interessa. É aquela velha questão entre o que é urgente e o que é importante. Pronto, naquele caso, por acaso, era importante e urgente, porque eu estava doente. Mas depois nunca deixou de ser importante. E aliás, é o mais importante. E, portanto, sempre que eu tenho que decidir entre duas ou três coisas, sistematicamente ponho-me em primeiro lugar. Isso, E é assim. isso já, digamos que não era um hábito teu, né? Foi algo Não. que tu Eu era aquele tipo de pessoa que punha todos os problemas dos outros em primeiro lugar. Eu era a salvadora típica. Não é tanto cuidadora, é cuidadora e salvadora. Que eu tinha que resolver os problemas de toda a gente. E quando viemos para casa na pandemia, eu, enquanto diretora de recursos humanos, com uma empresa de 140 pessoas, todas elas em casa também, sem estarem habituadas a isso.
Pronto, foi um período difícil para toda a gente, não é? Se as pessoas estão recordadas disso, aqueles tempos. E eu, enquanto diretora de recursos humanos, parecia que tinha que resolver os problemas de toda a gente, fossem profissionais, fossem pessoais. Quer dizer, às vezes até dava por mim a resolver coisas que nem sequer eram da minha responsabilidade, não é? E ia trabalhar até às 10 da noite, e às 11, e à meia-noite, e a minha família que se desenrascasse, e eu nem uma caminhada, nada, não, sempre fui uma pessoa ativa e de repente deixei tudo. Claro, e depois os problemas começaram a aparecer, não é? Portanto, agora já não faço mais isso. Muito bem. Olha, Ângela, agora tu disseste que, portanto, era diretora de recursos humanos. Aconselhavas um programa destes a cada pessoa, a cada profissional? Qual é a tua ideia Aconselhava, nisto? aconselhava, e já muitas vezes pensei nisso, não para as empresas no geral, mas para a minha empresa em particular e as pessoas que eu conheço que lá trabalham e que, e que me apetecia até levar-lhes algum conhecimento sobre, não estou a dizer se calhar fazerem o curso todo, não é? Mas pelo menos saberem que existe uma ferramenta, vamos lhe chamar assim, não é? É bastante redutor, mas existe uma ferramenta para um caminho diferente, para não haver tanto sofrimento e tanta doença, porque o stress é fonte de tantos males, e quando eu digo stress, não é só o stress de ter muitas coisas para fazer, é o stress da relação com o colega, da relação com a chefia, da relação com uma pessoa com quem não nos estamos a dar bem, e a forma como olhamos para isso, não é? Que eu depois aprendi, a forma como olhamos para isso pode ser tão desobstrutiva, digamos assim, depois vamos para casa a pensar naquilo e não dormimos a pensar naquilo e que devíamos ter dito e não sei o quê, e não tem que ser assim, se nós percebermos que essa pessoa também está na nossa vida com propósito, para nos obrigar a olhar para determinada situação ou para determinada crença que nós temos, ou comportamento, ou a forma como dizemos as coisas, ela está na nossa vida para nos dar a oportunidade De crescer. de crescer, exato, de ultrapassarmos essa dificuldade. E, e depois a questão do perdão, que é outra questão que a Louise Hay também trabalha muito, muito, em muitas lições, e isso para mim foi muito importante. E depois calhou tudo assim certinho, porque eu estava, uma altura, estava desavinda lá com uma pessoa do meu trabalho e ela enviou-me um e-mail passado algum tempo, assim, muito rancoroso. E eu lembro-me de pensar, pá, esta pessoa se calhar está mesmo na minha vida para me ensinar o que é o perdão. E ela disse-me estas coisas todas que eu não gostei de ler. Pá, mas se calhar é aqui que eu tenho que praticar o perdão, não é naquela parte, não é nas pessoas que é fácil, não é? É nesta que eu não gosto dela, que me disse tantas coisas, que eu não gostei nada do que ela disse, não, é aqui que eu tenho que praticar o perdão. E pratiquei, e falei com ela e disse-lhe que lhe perdoava todas aquelas coisas, que eu tinha um ponto de vista diferente, mas que lhe perdoava, que não ia guardar nenhum ressentimento. E isso foi tão libertador, sabes? Poderes fazer isso, não estares refém daquela situação, não ires para a cama a remoer, e ela disse isto e aquela frase e não sei o quê, amanhã vai ver, vou-lhe responder, vou-lhe dizer não sei o quê, se é que não lhe responde na hora, não é? Com o sangue a ferver, e termos que a Luísa aí trabalha essa questão do perdão de forma muito cuidadosa, muito cuidadosa. E E tu perdão tocaste, também muitas vezes a nós próprios, não é? sim, sim, sim. E tu tocaste realmente num ponto muito importante, que é, porque isso é políticas internas, existem todas e nós não podemos agradar e todos, e cada um tem a sua perspectiva, mas a questão de realmente do perdão e de não estar a alimentar, como tu dizes, e ter a capacidade
e a clareza de, ok, e deixar as coisas andar e perdoar e ir para casa, neste caso, leve e não levar as coisas Sim, atrás e muitas das vezes as pessoas trazem este tipo de bagagem anos e anos e depois ao final de anos começa-se a queixar disto e daquele outro e depois não sim, percebem porquê. sim, sim. Sem dúvida. Portanto, a tua pergunta se todas as pessoas podiam beneficiar disto, eu acho que sim, porque as doenças somatizam estados emocionais, não é? E, e portanto, mais cedo ou mais tarde, alguma coisa vai aparecer se nós vivemos sistematicamente nesse modo do fight or flight, não é? E, e isso não é positivo nem para nós próprios, nem se quisermos numa perspectiva mais sistémica, para a nossa família, não é? E para o planeta como um todo, porque Sim, quanto mais pessoas estiverem nessa vibração do medo e da raiva e da ira e da dor, não é? Pior é para todos. Nós sabemos, sabemos, somos está todos. estudado, não é? Que esta questão da vibração que nós emitimos tem uma influência grande nos acontecimentos que nós também atraímos para a nossa vida É. e isto é um efeito em cadeia. É verdade. Se emitimos, como é que é dizer, más ondas, medo é tudo. É curioso, né? Isso é, uma bola. Depois, o que vem para nós é a mesma coisa. É às vezes a duplicar ou triplicar. E uma pessoa pergunta-se depois porquê, se eu até faço as coisas, até às vezes faço as coisas melhores, mas continua naquela vibração, não muda a parte interior. Portanto, o efeito não é positivo de todo. E, Uhum. e eu, nesse aspecto, eu fico toda contente também, cada vez mais se vão vendo pessoas abertas a estes temas, a perceber, a tomar consciência e, de certa forma, a mudar as suas vidas para melhor, não é? Para Sim, melhor. sim, sim, é isso. Olha, eu acho que vamos, já estamos aqui há algum tempito, muito bom, muito bom, mas também não quero tomar mais do teu tempo. Olha, eu só te posso agradecer realmente por todo este feedback muito importante e que realmente também seja inspirador para quem nos possa estar a ouvir e que pelo menos tentem, Sim, como é que é dizer? Eu ia dizer demos-nos essa possibilidade, não isso é? De mesmo, experimentar, de tentar. isso mesmo. Não pôr uma entrada sem antes tentar. Dar o benefício da dúvida. Sim, 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 darmos uma oportunidade a nós próprios, não Isso é? mesmo. Com alegria, com bom humor, procurar fazer coisas e vermos principalmente como é que nos sentimos, não é? Não se é certo, se é errado, o que é que o fulano vai dizer, o que é que não. Não, mas, ok, como é que isto me faz sentir? Porque o nosso corpo diz-nos tudo. Ele não mente, não é? Como se diz o outro, a mente mente. Mas o corpo não mente. E se nos fizer sentir bem, então é porque é bom para nós. Muito bem, gostei dessa. É mesmo isso. Ouvir o corpo. Pronto, Ângela, muito obrigada, está bem? Nada, Olha, nada. obrigada novamente e olha, boa noite, tá? Boa Tenha uma boa sorte, noite, tá? obrigada e espero realmente que as pessoas se inspirem pela tua energia e Sim, espero que sim. pelo teu resultado, não é verdade? Está bem? Um beijinho então, a Obrigada, gente vai se falando, tá? beijinho, adeus. Adeus. Adeus.